Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao estudo do comportamento dos gases, a gente vai estudar agora a transformação isobárica, tá? Pessoal, então vamos ver o que é uma transformação isobárica, tá? É simples, então vejamos, ó. Então a gente tem esse conjunto aqui que representa o estado 1, tá? Então, a gente tem uma massa de gás aqui, ó, que está encerrada nesse volumezinho aqui, tá? A pressão está sendo exercida aqui por essa coluna de mercúrio, mais a pressão atmosférica, tá? E a temperatura é a temperatura ambiente, tranquilo? Então, num segundo estado, ou seja, num segundo momento, a gente aumenta a temperatura, tá? Aqui, ó, está sendo aquecido aqui o recipiente, então está tendo um aumento de temperatura. Com isso, está tendo uma expansão do gás, ó, que passou a ocupar um volume maior, tá? A mesma massa de gás se expandiu e passou a ocupar um volume maior, mas a pressão permaneceu a mesma, tá? Está sendo exercida pela mesma corrente, a mesma coluna aqui de mercúrio, mas a pressão atmosférica, tranquilo? Então a gente vê aí ó, que o volume variou, foi isso que aconteceu aqui, tá? A pressão permaneceu constante, ó, devido à coluna de mercúrio e à pressão atmosférica, tá? E a temperatura variou, porque estava na temperatura ambiente e a gente aqueceu, tá? Então ocorreu aí uma transformação isobárica. Se a gente for ver a origem da palavra, iso significa igual, a gente já sabe disso, tá? E baro significa pressão. Então, mesma pressão ou pressão constante. Então, a gente tem aí uma transformação isobárica. Tranquilo? Beleza. Pessoal, então, ó, todos os gases eles se dilatam igualmente, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, três gases diferentes, tá? Eles estão, para simbolizar e diferenciar os gases, eu coloquei cores diferentes nas partículas do gás. E você pode ver aqui que eles ocupam o mesmo volume, tá? Eles têm um volume inicial em função de uma temperatura inicial. Digamos que a temperatura deles aí seja a temperatura ambiente. Então, se eles se dilatam igualmente, se eu oferecer a eles, né, a mesma variação de temperatura, então eles vão ter que ter a mesma variação de volume, tá certo? Que é isso que a gente observa nessa simulação. Eu ofereci para eles a mesma variação de temperatura, tá certo? A mesma fonte térmica, e eles se dilataram igualmente. Então, todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação, vamos dizer assim, tá? Então, todos os gases, independente do tipo do gás, eles se dilatam igualmente. Tranquilo até aí? Beleza. Pessoal, então esse aqui é o físico e químico francês Joseph Louis Gay-Lussac, tá? Eu não sei dizer a pronúncia do nome dele direito porque é francês e eu não sei falar francês, mas se alguém souber, deixe nos comentários aí uma dica para eu aprender a falar esse nome corretamente, tá? Então, beleza. Então, esse gráfico aqui tá, é um recurso didático que a gente utiliza para simplificar, né, o trabalho dele, tá? Para a gente tentar explicar de forma simplificada o que ele fez, tá? O que está aqui é muito relacionado com o que a gente já vem explicando até agora, tá, pessoal? A temperatura que ele estava trabalhando aqui era em graus Celsius, tá? Esse daqui era o volume inicial que ele tinha, tá? E ele foi alterando aqui aos poucos a temperatura e foi tendo um aumento também de volume, tá? Então, para cada temperatura aqui, ó, ele tinha um aumento de volume, beleza? E ao trabalhar com determinados valores aqui de temperatura, né, ele conseguiu determinados valores de volume e conseguiu plotar esse gráfico, tranquilo? E ele viu aqui ó, que tem uma relação linear, certo? E daí, ou seja, fazendo uma projeção aqui para esse outro lado aqui, tá? Poderia alcançar aqui ó, era um volume nulo. Tá? Então, para qual temperatura teria esse volume nulo? Tá? E fazendo os cálculos aqui direitinho, ele encontrou que essa temperatura aqui é menos 273 graus Celsius, tá? Esse volume nulo, na realidade, é uma hipótese, é uma coisa hipotética, isso não existe. Tá? Não tem como você anular completamente o volume, né? Senão você estaria anulando a massa. Tá? Mas se pudesse alcançar, que temperatura seria? Então, fazendo uma projeção, tá? Nessa reta aqui, ó, que tem comportamento linear, ele encontrou aqui a temperatura seria menos 273 Celsius, tá? Então, se vocês lembrarem daquela equaçãozinha de conversão entre Celsius e Kelvin, tá? Então a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, se aqui é menos 273 e eu somar com mais 273, eu vou ter uma temperatura em Kelvin igual a zero, tá? Zero Kelvin, ou seja, é o zero absoluto.
tranquilo? E a partir daí, ele pode traçar esse outro gráfico aqui, ó. Então aqui eu tenho uma relação entre temperatura absoluta e volume. Por isso que essa reta aqui, ó, passa pela origem, tranquilo? Beleza. E a partir dessas observações dele, ele pôde estabelecer a lei que leva o nome dele, ó. Tá? Então, o volume V de uma dada massa gasosa, mantida a pressão constante, é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta T. Tá? Ou seja, a razão entre volume e temperatura é constante se a pressão for mantida constante, tranquilo? Durante as transformações. Pessoal, lembrando que temperatura absoluta T é a escala Kelvin, tá? A escala Celsius, a escala Fahrenheit não é absoluta, tá? É relativa. A gente já tinha comentado isso antes. Tranquilo? Beleza, então. Daqui para frente a gente vai estar sempre usando temperatura em Kelvin, tranquilo? Então, influência da temperatura na densidade, tá? A gente estudou isso também na transformação isotérmica. Então, a gente vê aqui, ó, tá? Que duplicando a temperatura, né, veja que o que a gente viu até agora foi aumentando a temperatura, tá? Então, duplicando o valor da temperatura, o volume também duplica, né? Você aquece ali o gás, ele se expande e ocupa um volume maior, tá? Então, duplicando a temperatura, o volume duplica. No entanto, a densidade fica dividida por 2. Tá? E é isso que a gente espera, porque você vai ter ali a mesma quantidade de partículas de gás num espaço maior. Então, eu tenho poucas partículas num determinado espaço, tá? Um espaço unitário. Então, ou seja, duplicando a temperatura, o volume duplica e a densidade fica dividida por 2. Veja a relação, tá? Veja a relação. Temperatura duplicada, densidade dividida por 2. Triplicando a temperatura, o volume triplica, né? É isso que acontece, que a gente espera. E a densidade fica dividida por 3. Então, veja a relação. Ó. Triplicando a temperatura, a densidade fica dividida por 3, tá? E quadruplicando a temperatura, o volume quadruplica e a densidade fica dividida por 4. E assim por diante. Então, ou seja, a relação entre densidade e temperatura é inversamente proporcional. Então, ou seja, quanto maior for a temperatura, menor é a densidade, tá? Então, a relação inversa entre densidade e temperatura, tranquilo? A densidade é inversamente proporcional à temperatura. Pessoal, então vamos fazer uma simulação aqui, tá? Para a gente entender direitinho para esse conceito de transformação isobárica, tá? Então vamos colocar aqui, a gente precisa de uma determinada massa de gás, né? Vamos colocar uma massa aí, tá? Vamos ver aqui. Aí 500 partículas, tá bom, tá? Então aí tem 500 partículas de um determinado gás, tá? Beleza, então a gente pode ver aqui, ó, que a pressão está oscilando aqui, ó, em torno de 58, 59 atm. A temperatura aqui, ó, é de 300 Kelvin, tá? E o volume que a gente vai representar pela medida desse lado é de 10 nanômetros, tá? Lembra que volume são 3 dimensões, né? A largura, o comprimento e a profundidade. Esse comprimento e a profundidade são fixos, então se a gente variar aqui a largura, vai estar variando o volume, tá? Beleza, como a gente quer simular uma transformação isobárica, a gente tem que manter a pressão constante, tá? Beleza, então como é que eu faço isso? Eu vou aumentar a temperatura, a gente vai ver aqui essa coluna aumentando, esse número variando. Vamos prestar atenção aqui, já que eu fixei a pressão, essa pressão aqui não vai mudar. Esse volume aqui vai mudar, tranquilo? Aliás, esse número aqui, a medida desse lado, que representa o volume, vai mudar. Então vamos ver aí, ó. Vou aquecer aqui, ó, lentamente, tá? Ó. Vocês estão vendo aí que o volume já está alterando, ó. Tá certo? Beleza? Então aqui a gente tem agora um segundo estado para esse gás, tá? Nesse estado, o valor, digamos, da medida que representa o volume, não é o volume, mas que representa o volume, ó, é de 13,2, tá? Saiu de 10 para 3,2. A temperatura foi a 400 Kelvin. Ó. Então agora a gente tem dois novos valores, né? Um para a temperatura e outro para o volume. Então houve uma transformação, tá? Como a pressão não mudou, a transformação ela é isobárica, tranquilo? Pessoal, se vocês pegarem um pedacinho aqui, ó, digamos esse espaço aqui, ó, vocês vão ver uma determinada quantidade aqui, tá, de partículas.
e vocês vão ver que elas estão bem afastadas uma da outra, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho uma baixa densidade, lembra? Quando a temperatura aumenta, o volume aumenta e a densidade diminui, ó. Aqui a gente tem uma densidade pequenininha, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos para um outro estado, tá? Eu vou diminuir a temperatura aqui, ó. O volume está diminuindo, a pressão aqui, ó, por exemplo, tá? Então, ou seja, o volume diminuiu, a pressão permaneceu constante, tá? Porque é uma transformação isobárica, e a temperatura diminuiu. Se a gente pegar de novo esse mesmo quadradinho aqui, ó, você vai ver que vai ter uma quantidade de partículas já bem maior. Tá? Então, ou seja, como a massa é constante, se eu diminuir o espaço total, então elas vão, digamos assim, se juntarem mais. Então aqui, ó, diminuindo a temperatura, você diminui o volume e aumenta a densidade. Tá? Do contrário, se aumentar a temperatura, aumenta o volume, diminui a densidade. Tranquilo? Beleza até aí? Pessoal, então vamos tentar entender, tá, como é que um balão sobe ou desce através do conceito de transformação isobárica, tá? Então aqui, ó, no balão a gente tem essa chama, tá? E essa chama ela aquece o ar que está aqui dentro, tá? Esse ar aquecido ele se expande e a gente sabe que quando o volume aumenta a densidade diminui. Então é como se o ar aqui dentro do balão tivesse mais leve. É como se tivesse mais leve do que o ar aqui fora, tá? E com isso o balão sobe, tranquilo? Do mesmo jeito, quando a gente quer que ele desça, para ele descer é só diminuir essa chama, diminui a temperatura do ar, ele se contrai um pouco, a densidade aumenta e por isso ele desce, tranquilo? Então a gente entendeu como é que o balão sobe ou desce utilizando os conceitos de transformação isobárica, tá? Pessoal, então vamos resolver esse exemplo aqui para a gente aplicar o que a gente viu até agora sobre pressão isobárica, tá? Beleza. Então é o seguinte, ó, o exemplo é o seguinte, o enunciado. Um recipiente contém um volume, tá? O volume inicial aqui, ó, de 10 litros de CO2 gasoso a temperatura de 27 graus Celsius. Então esses são os dados desse primeiro estado. Aqui está o volume, ó, de 10 litros, tá? Aqui dentro você tem o CO2 gasoso, aqui a temperatura de 27 graus Celsius e a pressão que está atuando aqui é a pressão atmosférica, tá? Beleza. Aquecendo o conjunto e deixando que o êmbolo do recipiente se desloque livremente, a pressão do gás se manterá constante enquanto ele se expande. Porque essa pressão aqui, ó, é a pressão atmosférica, ela tanto está atuando aqui, ó, como apenas ela novamente está atuando aqui. Tranquilo? Então esse êmbolo aqui, foi dito no enunciado que ele pode se deslocar livremente à medida que essa temperatura aumenta. Tranquilo? Então veja bem, sendo a temperatura T2, né, 177 graus Celsius, a temperatura final do CO2, qual será o volume final do gás? Tá? Então veja bem, a gente vai utilizar aqui a lei de Guy-Lucet, tá? Onde a gente tem a razão constante entre volume e temperatura. Tá? Lembrando que essa temperatura aqui é a temperatura absoluta. Então, o volume do estado 2 dividido pela temperatura absoluta do estado 2 é igual ao volume do estado 1 dividido pela temperatura absoluta do estado 1. Tranquilo? No entanto, os valores de temperatura mostrados aqui, ó, foram em graus Celsius, não é na temperatura absoluta. Então a gente precisa fazer essa conversão aqui, tá? Então a temperatura em Kelvin, a temperatura absoluta, é igual à temperatura em Celsius mais 273. Substituindo aqui, ó, T1, 27, mais 273. Então a temperatura do estado 1 é 300 Kelvin. Tá? Temperatura do estado 2, ó, substitui também, pega aqui ó, 177 graus Celsius, tá? Mais 273, a gente tem aqui 450 Kelvin. Pessoal, se alguém não está lembrando direito como é que foi essa conversão, eu vou deixar o videozinho relacionado a isso aí na descrição, tá? Então, o volume 1 é 10 litros, então a gente vai ter o seguinte, agora a gente pode aplicar esses dados, tá? Nessa expressão aqui. Então vai ficar ó, V2 sobre T2. T2 a gente viu aqui ó, que é 450 Kelvin. Igual a V1, que é 10 litros, tá? Sobre T1, que é 300 Kelvin. Tá fazendo essa continha aqui, ou seja, passando esse 450 para o outro lado, a gente vai ficar 10 vezes 450
tá? Que vai dar 4.500 dividido por 300, isso vai dar um volume 2 igual a 15 litros, tá? Então esse é o volume que o gás vai estar ocupando nesse segundo estado aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida escreve aí, tá? A letra B diz o seguinte, ó, supondo que a densidade inicial do CO2 fosse de 1,8 gramas por litro. Então, qual será a densidade no estado final? A gente sabe que a temperatura e a densidade têm uma relação inversa, tá? Então, ou seja, se a temperatura, o quanto proporcionalmente aquela temperatura aumenta, a densidade diminui. A gente já viu isso. Então, a temperatura inicial era de 300 Kelvin, ela foi para 450. Qual foi o aumento de temperatura? Ou seja, ela aumentou uma vez e meia, tá? 1,5 vezes houve o aumento de temperatura. Tá? Então, obviamente, a densidade precisa ser dividido por 1,5. Então, se a densidade era de 1,8 no estado 1, então no estado 2 vai ser 1,8 dividido por 1,5. A gente vai ter aqui 1,2 gramas por litro. Então, essa é a densidade do gás no estado 2. Tranquilo? O espaço aumentou, o gás diminuiu a sua densidade. Beleza até aí, pessoal? Qualquer dúvida, escreve aí, tá? Então, valeu, muito obrigado.